Olá, turma linda do meu coração, como estão vocês, meus amores? Espero que vocês estejam bem, alegres e felizes na companhia de Jesus, na companhia dos seus amigos, da sua família. Esteja aí curtindo de montão mais esse dia de vida. Bom, turminha, hoje eu trouxe para vocês aqui uma história da Bíblia. O título da nossa história é O Jovem Rico. Essa história que eu vou contar para vocês hoje, ela está no livro de Lucas, no capítulo 18, do versículo 18 até o versículo 30. Mas antes de eu começar essa história bíblica, olha só, o que é que eu tenho aqui na minha mão? Isto mesmo, dinheiro, dinheiro. E para que serve o dinheiro, turminha? Bom, papai e mamãe pode falar se é para pagar minhas contas, para poder fazer compra no supermercado, para mim poder comprar um celular novo, para mim comprar roupa, não é? Para tudo hoje na nossa vida, nós precisamos desse papelzinho aqui, ó, papel moeda. Nós precisamos de dinheiro, não é verdade? Aí você que é criança, você pode falar assim: ah, professora, dinheiro é bom para poder comprar doce, comprar bala, sorvete, brinquedo, ai, comprar meu videogame, comprar livros, para falar um monte de coisas para que eu preciso do dinheiro. Mas você sabia que às vezes o dinheiro pode te afastar de Deus? Isso mesmo, o dinheiro nos afasta de Deus. Então hoje, ó, essa história que eu vou contar para vocês, que é a história do jovem rico, nos prova isso. Então vamos lá? Olha só, muitas pessoas seguiam Jesus vindas de várias cidades, homens, mulheres, crianças, pessoas pobres, pessoas ricas. Porque aonde Jesus estava, ele fazia muitos milagres, ele curava as pessoas e as notícias de tudo que ele fazia se espalhava por todo o reino lá de Israel, pela cidade de Jerusalém, da Judéia, da Galiléia. Então todos já tinham ouvido falar de Jesus. Por toda a redondeza se espalhava as notícias dele, porque Jesus é o Filho de Deus, Jesus é Deus, ele é o Criador de tudo, do sol, da terra, da lua, do sol, do universo, ele é o nosso Criador. E aquelas pessoas podiam perceber o quanto Jesus as amava. E ele tem mesmo, o mesmo amor que ele tinha pelas pessoas com quem ele conviveu aqui na terra, quando ele esteve aqui, ele tem por nós crianças, por mim, por você. E Jeremias 31:3 ele fala: com amor eterno te amei e com bondade eu te atraí. Então, ó, certo dia correu um homem até Jesus e se ajoelhou aos pés dele. E ele falou: bom mestre, o que eu devo fazer para ganhar a vida eterna? Aquele homem estava pensando que para ir para o céu era preciso que ele fizesse alguma coisa boa, como dar comida para os pobres, ajudar um cego na rua, ou ajudar quem não tinha casa a construir uma casa. Todas essas coisas são ótimas, mas isso não leva ninguém para o céu. E Jesus respondeu para ele: olha só, tá aqui no versículo 19: por que me chamas de bom? Ninguém é bom senão um, que é Deus. Então Jesus continuou: você sabe todos os mandamentos? Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não dirás falso testemunho, honrar teu pai e a tua mãe. E aquele homem respondeu a Jesus: mestre, eu tenho feito tudo isso que o Senhor está falando. Tudo isso eu tenho feito. E Jesus, olhando para ele, Jesus o amou e lhe falou: só uma coisa lhe falta. Vai, vende tudo que tem, dá aos pobres e terá um tesouro no céu. Então vem e segue-me. E você, criança, já
tem Jesus no seu coração? Você já procurou seguir a Jesus e obedecer às suas ordens através da sua palavra? Porque Jesus falou para aquele jovem: você tem seguido os mandamentos? Ou seja, você tem obedecido tudo aquilo que está aqui dentro da palavra de Deus? Você já tem seguido, tem feito isso? E aquele jovem falou: sim, mestre, tudo isso eu tenho feito. Mas eu acredito que aquele homem, ele queria estar perto de Jesus, mas ter que entregar os seus bens aos pobres. Ah, isso é que não, de jeito nenhum. Ah, não, era pedir demais. Aquele homem deve ter pensado que era uma tarefa impossível para ele. Da tudo que ele tinha, ele era rico, ele tinha muito dinheiro. E você, o que você faria? Você teria coragem de vender todas as suas riquezas, vender tudo que você tem? Videogame, computador, sua casa, as bonecas, os seus carrinhos, que mais? Sua bicicleta, vender as suas joias, seus brinquedos, tudo que você tem para seguir a Jesus? Você teria coragem de fazer isso? Dar tudo para o pobre depois que você vender, ou você dá, ou então você vender tudo e dar para os mais pobres? Você que já tem Jesus no seu coração, Deus quer que você o ame mais do que qualquer coisa, mais do que a sua família, mais do que o dinheiro, mais do que seus amigos, mais do que roupa, mais do que brinquedo. Você teria coragem de fazer tudo isso em obediência a Deus? Porque aquele jovem, depois que Jesus falou isso, ó, ele até conhecia os mandamentos, mas ele não obedecia, pois o mandamento mais importante ele não quis obedecer, que é o quê? Que nós devemos amar a Deus de todo o coração, de toda a alma, de todo o entendimento e com toda a força. Tá aqui, ó, no livro de Marcos, no capítulo 12 e 30. Jesus está falando: ama o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma, de todo o teu entendimento. Ele, ao invés de amar a Deus, ele amava o quê? Ao dinheiro. E isso é pecado. Aquele homem, ele era pecador. Romanos 13, 23 fala: porque todos pecaram e todos precisam de Deus. Então, todos nós, a Bíblia fala que eu e você, toda a humanidade é pecadora. E nós estamos afastados de Deus. E pecado é o quê? É tudo que você fala, que você pensa e que você faz que deixa Papai do Céu triste. Por exemplo, roubar, mentir, desobedecer aos pais. Você também ter mais amor ao dinheiro do que a Deus. Porque o dinheiro afastou aquele homem de Jesus. O pecado também nos afasta de Deus. Assim como aquele homem, entre Jesus, seguir ao reino de Deus, seguir a Jesus para entrar no reino dos céus, ele preferiu o quê? Ficou triste e não quis fazer o que Jesus mandou ele fazer. Isaías 59, 2 está escrito bem assim, ó: mas as tuas maldades separam você do seu Deus, os seus pecados esconderam de vocês o rosto dele, e por isso ele não nos ouvirá. Crianças, que coisa triste. Os nossos pecados deixam a gente longe de Deus e ele não nos ouve. Então, quando você ama mais alguma coisa do que a Deus, você está pecando. Então, aquele jovem, ele não gostou do que Jesus lhe dissera. Aí, ó, ele se retirou triste, foi embora triste. E aí, Jesus disse para os seus discípulos, ó, tá escrito bem aqui, ó: quão difícil é entrar no reino de Deus aqueles que têm riqueza, porque é mais fácil entrar um camelo pelo fundo de uma agulha do que entrar um rico no reino dos céus. Então, às vezes, deixa a professora Esther explicar aqui para vocês. Quando fala na Bíblia fundo de agulha, nós, né, hoje a gente logo imagina a agulha lá que a mamãe usa para costurar, que tem um buraquinho, então você imagina o camelo, aquele
animal grandão, maior do que um cavalo, você fecha o olho assim e pensa, nossa, mas um camelo passar na agulha? Ah, impossível. Mas essa agulha, na qual a Bíblia se refere, é uma porta que tinha nas entradas da cidade, bem estreitinha, que quando dava noite naquela época, as cidades faziam o quê? Fechavam seus portões para que os reinos inimigos, os reis inimigos não atacassem a cidade. Então ficava só uma portinha bem estreita, da maneira que só dava para passar uma pessoa, para que se alguém chegasse atrasado, né, depois que os portões da cidade estivesse fechado e precisasse entrar, passava por aquela portinha estreita. Então ele só tinha como passar uma pessoa mesmo. E aí Jesus fala que é mais fácil um camelo, que é um bicho grande, empurrar ele passar por aquela porta estreita, por aquele buraco de agulha, que era chamado buraco de agulha, do que um rico entrar no céu. Então, ó, por isso que Jesus não estava dizendo que você ter riquezas é pecado. Crianças, você ter riquezas é de Deus, é o dom da prosperidade que muitas pessoas têm. Jesus falou, eu vim para que vocês tenham vida e vida em abundância. Quando ele fala vida abundante, é uma vida onde não vai faltar o alimento, não vai faltar a roupa, não vai faltar o calçado, você vai ter um teto sobre a sua cabeça para poder você se abrigar, você vai ter uma boa escola, o papai e a mamãe vai ter condições de pagar todas as suas contas. Isso é que é vida abundante, é você deitar e dormir e falar obrigado, Senhor, porque o Senhor tem me sustentado, é todo sustento. Não é pecado você trabalhar e correr atrás de ter bens materiais, mas é pecado você amar mais aos seus bens materiais, amar mais o seu dinheiro do que Papai do céu, porque tem pessoas que só quer trabalhar, 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 enriquecer, enriquecer, enriquecer e nem agradece Papai do céu o dia de vida que ele deu. Falou, obrigado, Senhor, por mais esse dia de vida, por o Senhor me dar saúde, para mim poder trabalhar, cuidar da minha vida. Tem gente que não faz isso, acorda como se acordasse, até os animais agradecem a Deus. De manhã cedo aqui, na minha casa mesmo, quando eu tô acordando, 4 horas da manhã, 4h30, o galo do vizinho tá cantando, os passarinhos estão aqui nas minhas árvores de fruta cantando, eles estão louvando a Deus. O gato mia, o cachorro late, eles estão louvando a Deus. E você, ser humano, dotado de raciocínio, de inteligência, de alma, não vai adorar a Deus? Porque tem gente que é assim. Então ali, ó, o que Jesus estava dizendo? Que geralmente quem tem muitos bens gosta mais deles do que de Jesus. E aquele homem não entendeu que o maior tesouro que ele poderia possuir era ter Jesus no seu coração. Porque a salvação, crianças, é um presente de Deus, é um presente que Deus nos dá. Não precisa você fazer nada, nenhum tipo de esforço para ganhá-la. Sabe por quê? Porque Jesus já deu a sua vida lá na cruz para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Então, ó, ele morreu na cruz, como diz aqui, ó, em 1 Coríntios 15, 3, 4, que Jesus morreu pelos nossos pecados segundo as Escrituras, mas foi sepultado e ao terceiro dia ressuscitou segundo as Escrituras. Ele morreu, mas ele ressuscitou para a nossa salvação e perdão dos nossos pecados. Então, não precisa você fazer nada, nenhum tipo de esforço para ganhar esse presente da salvação. Sabe por quê? Porque Jesus já fez de entregar a sua vida na cruz no nosso lugar. E quando nós aceitamos Jesus, isso nos dá direito a morarmos com Ele um dia no céu. Um lugar onde as ruas são de ouro, o rio é brilhante como cristal. Em Apocalipse, que é o último livro aqui da Bíblia, ó, lá no capítulo 21 de Apocalipse e no versículo 1, olha só que coisa maravilhosa que está escrita aqui, ó. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe mais. Olha só. Então é um novo céu, uma nova terra. Deus estará lá para sempre. Quer riqueza maior?
ou melhor do que essa, você que às vezes as pessoas ficam lutando, trabalhando para ter uma casa bonita, ter um carrão, como eu já falei, não é pecado você trabalhar para você ter uma vida abundante aqui na terra. O que não pode é você viver em função disso. Mas agora imagina, você fica aqui lutando, correndo no seu dia a dia para ter um monte de coisas, às vezes até coisas que você não precisa, sendo que o principal, que é Jesus, que é ir morar no céu, você não precisa se esforçar para isso. A única coisa que você precisa fazer é obedecer a Deus e aos seus mandamentos. Jesus quer ser o seu Salvador, assim como queria ser daquele jovem. Jesus quer também ser o Salvador de toda a humanidade. Ele reservou um lugar no céu para você e para mim também. Ele já morreu na cruz no nosso lugar, derramou seu sangue, ressuscitou, como eu acabei de falar, e ele está vivo. Olha só o nosso versículo de hoje, ó. O que ele está falando para nós fazer, ó? Busquem, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e todas as coisas lhe serão acrescentadas. Mateus 6:33. Então, quando você busca primeiramente o reino de Deus, que você vai, ao invés de você correr atrás das riquezas, mas você começa o seu dia agradecendo a Deus, procurando ajudar o seu próximo, né? Ajudando aquele que não tem, obedecendo aos mandamentos de Deus, então todas as outras coisas vai ser acrescentada na sua vida. Porque Jesus, ó, ele tá assim, ó, batendo na porta do seu coração, falando: ei, eu estou aqui. Se você acreditar em mim e desejar, eu entro no seu coração, perdoo os seus pecados, sou seu Salvador e te dou direito a ir morar no céu, junto comigo. Porque aqui onde eu estou, é o lugar que eu estou preparando morada para vocês. Olha só que coisa maravilhosa. Então, crianças, nunca deixe de colocar em primeiro lugar as coisas de Deus. Nunca deixe de primeiro lugar você colocar Deus. Depois, ó, existem 3 coisas na nossa vida que nós devemos, assim, colocar em ordem. Primeiro na nossa vida, nós temos que amar a Deus sobre todas as coisas. Segundo, amar ao nosso próximo como nós nos amamos. E terceiro, nós procurar obedecer a palavra de Deus. Então, se eu sigo essas regrinhas, eu vou que é uma bênção na minha vida. Então, vamos fazer uma oração agora, agradecendo a Deus e também pedindo para Ele que nós nunca deixemos de colocá-lo como prioridade na nossa vida. Vamos lá? Querido Jesus, eu te agradeço, papai, pelo Senhor ter dado a vida por mim, mesmo eu não sendo merecedor de tão grande sacrifício. Eu confesso que eu sou pecador, que eu tenho feito muitas coisas erradas. Confesso também, Senhor, que eu não tenho priorizado o Senhor na minha vida. Mas eu te peço, Jesus, que perdoe os meus pecados. Entra no meu coração, pois eu te aceito como meu Senhor e Salvador. E eu quero ter direito a ir morar no céu contigo. Me ajude, papai, a sempre fazer o que é certo. Me ajude a sempre priorizar na minha vida, por tudo que o Senhor tem me dado, o sustento, a vida, a saúde. Eu te agradeço. No nome de Jesus, amém. Olha, turminha, eu trouxe aqui uma musiquinha para cantar para vocês que fala sobre isso. Como é bom você ter Deus junto contigo, porque Ele está aí do seu lado te ajudando 24 horas por dia a fazer o que é certo. Então, nada melhor do que nós o agradecermos e o adorarmos através do louvor. É bem assim essa música. Como é bom ter Deus comigo, em casa, no campo ou no mar. Como é bom ter Deus comigo, bem perto e em todo lugar. Sou feliz com Jesus, pois já creio em Jesus, Ele mora no meu coração. Sou feliz com Jesus, pois já creio em Jesus e já tenho a salvação. Como é bom ter Deus comigo, bem perto e em todo lugar. Como é bom! Então, se Ele está do nosso lado, tudo é bom. Um beijo para vocês, até o nosso próximo encontro.
Entra no nosso canal Virtude Kids Steam, se inscreve, curte, comenta e compartilha com os seus amigos, tá bom? Até a próxima. Tchau, tchau!